Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a gestão da ética e da responsabilidade social. A definição de ética é mais abstrata e complexa do que se imagina. Primeiramente, faz-se necessário entender que a mesma pode ser aplicada a grupo de pessoas com qualidades, ou seja, certas características em comum, como, por exemplo, serem funcionários de uma determinada empresa, e quantidades diferentes, como, por exemplo, um único indivíduo ou a sociedade como um todo. Dado isso, temos que ética será um conjunto de princípios e valores morais que são tratados como um padrão condizente de comportamento para este grupo que foi definido anteriormente. Ou seja, baseado nesses padrões definidos, um membro do grupo, ou um grupo como um todo, possui a capacidade de caracterizar decisões no quesito de ser uma boa ou má conduta, ou seja, algo ético ou antiético. A melhor forma de entendermos a sua aplicação é analisar situações baseadas na lei e na liberdade de escolha. Um grande número de pessoas entende ser ético com estar enquadrado a todo momento dentro da lei, mas é possível pensarmos no seguinte cenário: quando existe um adultério por um dos cônjuges, esta pessoa se enquadra como ética ou antiética baseado nessa ação. Sem pensar muito, baseado na nossa experiência prévia, julgamos tal pessoa como alguém antiética. E se pensarmos em termos legais, podemos analisar o fato do adultério ter deixado de ser crime em 2005. Embora muitos considerem que seja uma reforma para efeitos cosméticos, pois tais julgamentos já eram tratados da forma atual, mesmo não sendo crime, a sociedade entende como uma atitude condenável, ou seja, não aceita. Logo, temos um cenário onde uma certa atitude é tratada como não ética, porém também não é dada como criminosa, quebrando o paradigma da relação ideal da ética com a lei. Dado todo este cenário, podemos encarar a ética como algo que se amadurece ao longo do tempo, e principalmente que leva em consideração os valores morais baseados na razão de um grupo seleto. No caso do adultério, temos a sociedade em questão, ou seja, uma determinada população como grupo, mas podemos relacionar da mesma forma os funcionários de uma empresa e seu código de ética, seu código de conduta, enquanto a lei aparece como uma forma de ditar as regras para garantir os interesses de um grupo, já que alguns não irão aderir aos valores éticos por livre e espontânea vontade. Os gestores possuem um papel importante sobre os princípios éticos da empresa, mas existem situações que os fazem agirem de forma antiética. Um exemplo está na relação entre a empresa e seus funcionários. Um gestor fica pressionando um funcionário, impondo várias tarefas a ele até um determinado dia. Só que ele não conseguirá, pois o prazo era pouco. Esse comportamento antiético é chamado de assédio moral e pode vir a ter algumas consequências para os dois lados. Para o lado do funcionário, sobra um esgotamento físico, emocional e de saúde, que pode resultar em sua demissão. Para a empresa, perde eficiência e produtividade, além de ganhar um processo trabalhista. Esses comportamentos podem ter várias razões, como financeiro, pessoais, inveja, etc. Além do mais, se o gestor é assim, o resto dos funcionários também agirá assim. Não existe uma fórmula mágica para se tornar um bom gestor, mas sim certos comportamentos que influenciam toda a cadeia hierárquica. Ele deve ser honesto, íntegro, alguém de caráter. Isso faz com que ele adquira a segunda característica de gestor ético, que é a capacidade de demonstrar bondade, compaixão e preocupação para com as necessidades e sentimentos dos outros. Além do mais, o gestor ético deverá ser capaz de impor esses mesmos padrões éticos a todos à sua volta, simplesmente pelo comportamento próprio. E a última característica é ser justo nas decisões e na distribuição de recompensas. Tudo isso pode deixar os funcionários mais felizes e estimular a seguirem os mesmos passos, além de aumentar a eficiência e produtividade, e também pode evitar com que problemas de assédio moral ou afins ocorram. Uma empresa com esses valores pode vir a ser um diferencial nas questões éticas da atualidade, como a igualdade de salários entre homens e mulheres ou questões ligadas à sustentabilidade. Tais questões até estão ganhando espaço em algumas bolsas de valores, como a Bovespa, no qual tem um índice que mede o quão comprometida uma empresa está com a sustentabilidade. Isso pode vir a ser um bom atrativo para profissionais de alta qualidade e investidores. Apesar de a questão ética ter evoluído bastante ao longo dos anos, uma pesquisa feita pela empresa ICTS, empresa de consultoria em gestão de riscos, mostra que apenas 20% dos funcionários tendem a cumprir as normas éticas de sua empresa. Ao analisar a questão das minorias, percebe-se que o ambiente de trabalho ainda se mostra desigual, pois uma pesquisa feita pela Ring Central revela que os homens, no geral, se sentem mais apoiados pelo chefe do que as mulheres. O ambiente de trabalho
ainda precisa se tornar mais favorável à adesão de condutas éticas e à ocorrência de oportunidades que incluam as minorias. Caso contrário, as organizações estarão em déficit com os fatores de justiça, imparcialidade e equidade. Existirá situações onde valores éticos serão colocados em conflito, no qual o certo e o errado não serão fáceis de identificar, e poderão ter pouca ou muita complexidade. Para resolvê-los, o gestor utiliza uma estratégia normativa, que são abordagens para descrever valores. Temos 5 abordagens relevantes, que são: abordagem utilitarista. Ela diz basicamente o seguinte: quanto maior o número de pessoas beneficiadas por uma escolha ética, mais ética será a decisão. Isso, por exemplo, justifica o monitoramento de redes sociais dos funcionários, por parte da empresa, pois a ação de um pode afetar o todo. Abordagem do individualismo. Os atos são morais se levar em consideração os interesses do indivíduo. A fim de alcançar seus interesses, todos os indivíduos agiriam da mesma forma que gostaria com que os outros agissem com ele, ou seja, com respeito. Logo, em um dilema, o gestor consideraria o que seria bom se fosse ele próprio a ser afetado. A abordagem dos direitos morais. Basicamente, fala que a melhor decisão é aquela na qual direitos e liberdade das pessoas não são reduzidos, retirados ou desconsiderados. Neste caso, o monitoramento de redes sociais seria antiético. Abordagem da justiça. A decisão é ética quando leva em consideração os princípios de equidade, justiça e imparcialidade. Logo, normas e regras devem ser aplicadas de forma justa e imparcial. Abordagem prática. Esta abordagem propõe o debate com todas as partes. A decisão será ética se aceita por todos. Bom, antes de entrarmos no contexto de ética corporativa, gostaria de apresentar os resultados do nosso estudo que buscou entender um pouco a realidade que os estudantes da UFABC vivenciaram no mercado de trabalho através de um formulário online. Ao todo, foram coletadas 128 respostas. O perfil da grande maioria dos voluntários são mulheres jovens entre 21 e 25 anos que cursam o bacharelado em Ciência e Tecnologia e atuam ou já atuaram no mercado de trabalho. Essa pequena amostra da universidade nos mostrou que a maioria diz agir sempre de forma ética dentro do ambiente corporativo e quase sempre agir eticamente em seu cotidiano. Essa pequena divergência pode se dar por conta do ambiente de trabalho possuir um número maior de regras e consequências. Afinal, todos pretendem crescer dentro da empresa e atitudes antiéticas não irão ajudar, né? Podendo resultar em uma demissão por justa causa. Por fim, a gente queria testar se eles realmente agiam de forma ética diante de um dilema ético bem conhecido. A situação é a seguinte: em uma viagem de trem da sua casa até o seu trabalho, alguns passageiros realizam uma reunião de negócios bem barulhenta. Em minutos, você percebe que eles estão discutindo com um cliente que sua empresa pretende conquistar. Além disso, em minutos, você saberá a hora, o número de telefone e o código de acesso para uma teleconferência que os consultores farão com o cliente mais tarde naquele mesmo dia. Você não tem nada a ver com o fato de eles divulgarem essas informações em um lugar público. A culpa é deles. Mas você já pensa no que pode fazer com tudo o que acabou de ouvir. Nesse caso, o que você faria? A maioria respondeu que não entraria na reunião, mas que ficaria atento ao que eles discutem enquanto estão no trem, seguido da opção de ignorar totalmente a situação. Apenas 3% disse que entraria na reunião. A ética tem sido mais presente e necessária na sociedade a cada dia, assumindo um caráter indispensável também nas empresas. Por isso, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade das organizações na questão ética. Ao assumir um compromisso com a ocorrência da ética, as organizações garantem aos clientes a integridade de seus produtos e de sua conduta, e isso beneficia sua credibilidade de seus produtos no mercado. No entanto, para construir e assegurar um ambiente ético em uma empresa, há a colaboração e a estruturação de uma série de pequenos fatores. O estabelecimento de um código de ética bem construído e a presença de estruturas de ética eficientes, por exemplo, são essenciais. O código de ética expressa as regras culturais de conduta da empresa, podendo também guiar os indivíduos em situações específicas, como conflitos de interesse e vazamento de informações sigilosas.
As estruturas éticas são as ferramentas que a organização utiliza para favorecer a adesão dos valores éticos por parte de seus funcionários. A existência de um comitê de ética e conformidade é um exemplo disso. Trata-se de um grupo de executivos que dão seu parecer em questões éticas. Há também departamento de éticas gratuitos e disponíveis em tempo integral. Eles costumam ser chefiados por um executivo de ética, responsável pelo cumprimento das normas e pelo direcionamento de condutas, quando solicitados. Vale ressaltar que a ocorrência de uma liderança ética e de medidas que visam proteger os delatores são essenciais para garantir a presença da ética na rotina das empresas. Um líder eticamente correto inspira os demais a seguir seu comportamento. Por isso, os líderes, além de tudo, devem também incentivar a delação de atos antiéticos, para que a denúncia interna se torne mais usual e um ambiente de trabalho ético seja assegurado. O incentivo à delação se dá por meio da recompensa e da criação de medidas que visem a proteção dos delatores. Responsabilidade social. A responsabilidade social corporativa está intrinsecamente ligada à ética, pois implica em uma análise do certo e errado em termos de atitudes para com os outros. Neste caso, expandindo as preocupações da empresa para a sociedade. Porém, assim como a ética, a perspectiva de certo e errado, melhor ou pior, para ações voltadas para a sociedade pode ser dominada pela subjetividade do olhar de cada ambiente e gestor empresarial. Como em meio à gama de variedades de interpretação e conflitos de interesse, moldar, avaliar e guiar o posicionamento social da instituição? Surge assim um modelo de avaliação de desempenho social das empresas baseado em 4 critérios. O primeiro critério compreende as responsabilidades econômicas, sendo a empresa responsável por produzir bens e serviços que são desejados pela sociedade. Já o segundo critério são as responsabilidades jurídicas. Espera-se que a empresa tenha ações e posicionamentos de acordo com as leis. O terceiro critério são as responsabilidades éticas, que são comportamentos que não estão delimitados em leis específicas, mas que estabelecem ações de conduta que não podem estar associadas aos interesses particulares da instituição ou de indivíduos, excluindo o beneficiamento egoísta. O último critério são as responsabilidades discricionárias. Seriam as guiadas pelo desejo da instituição de fazer contribuições sociais de uma forma espontânea, não ligadas a obrigações econômicas, legislativas ou éticas, de forma a não ser esperado com essas ações retorno financeiro. O papel social de uma organização vai muito além do que poderíamos imaginar, porém abre uma discussão concomitante de como essas ações podem de fato trazer um retorno positivo para uma marca, mesmo que esse não seja o seu foco. É importante ressaltar como essas ações sociais podem impactar positivamente para uma marca, moldando uma imagem positiva, influenciando o consumidor e aumentando seu lucro, sendo um ciclo mútuo, buscando assim o desenvolvimento econômico aliado com a colaboração na melhoria da qualidade do contexto social e do meio ambiente. Muito associada com a responsabilidade social corporativa está a chamada filosofia da sustentabilidade. Essa filosofia integra iniciativas que buscam mudar a forma como as empresas se relacionam com o meio ambiente. Entre as ferramentas existentes para medir os resultados das iniciativas de sustentabilidade de uma instituição, uma muito difundida e utilizada é o tripé da sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade se divide em 3 parâmetros principais: social, ambiental e econômico. O desempenho social está relacionado às pessoas. Analisa se a organização é socialmente responsável, tanto no âmbito trabalhista como no respeito à diversidade, inclusão, relacionamento com parceiros e com os seus funcionários, assim como quanto às suas contribuições para a sociedade. Já o desempenho ambiental está relacionado ao planeta. É analisado como a organização se porta em relação ao meio ambiente, tanto no nível de responsabilidade ambiental, como na busca de tecnologias ecologicamente amigáveis. Assim, o último parâmetro é o desempenho econômico, relacionado à prosperidade. Se refere ao lucro, pois a empresa deve ser autossustentável no sentido de sua manutenção e existência. Assim, o tripé da sustentabilidade permite monitorar e criar metas, possibilitando que a organização venha a traçar seu crescimento sem passar por cima de valores fundamentais de qualidade de vida, tendo um modelo onde o lucro não é seu único objetivo cego, fazendo real diferença na sociedade. Tendo se tornado evidente que empresas com práticas ecologicamente corretas ganham cada vez mais destaque no mercado e preferência do público também. Levando em conta tudo que foi falado até agora,
Percebemos que hoje em dia o respeito pela vida dos outros assume um papel maior do que em qualquer outra época da história, quando se trata de companhias. Seja esse respeito referente à sustentabilidade corporativa ou ao atendimento ao cliente mais acurado e lapidado, por exemplo, tendo como pilares a ética e a moral. Tudo isso leva a um ambiente de trabalho mais saudável, a um relacionamento com os clientes e as partes interessadas muito mais próximo e transparente, e também ao respeito ao meio ambiente e à vida. Dessa forma fica ainda mais concreto a relevância extra-produto ou serviço, sendo perceptível o retorno financeiro para essas ações administrativas.